Olá, eu sou o pastor Nilson Lima e você está no canal Gotas de Sabedoria. Se você compartilhar essa mensagem, Deus vai fazer com que ela fique de frente a uma pessoa necessitada. Se você curtir e comentar, então o YouTube vai tornar esse conteúdo mais relevante para outros. E se você se inscrever, aí então vai ser fantástico. Faça parte dessa família que cada dia cresce mais e eu leio todos os comentários, respondo todos os comentários. Bom, hoje nós vamos meditar no Salmo 119, versículo 149, que diz assim: Faz-me viver, Senhor, conforme as tuas ordenanças. Conforme. A palavra conforme ou conformidade, ela diz respeito a tomar a forma. Então, se você quiser um bolo retangular, você vai ter que colocar numa forma retangular. Ele vai tomar essa forma retangular. Se quiser um bolo redondo, vai ter que colocar numa forma redonda. E ele toma então essa forma. A massa acaba se tornando em conformidade com a forma, não é? Quando a gente fala então de conformidade, existem alguns sinônimos. Por exemplo, nada fora da lei. Então está em conformidade com a lei, não é? Nada fora do tempo. Foi dentro do tempo estabelecido. Conforme o tempo estabelecido. Ou então, nada fora da vontade soberana de Deus, não é? Tudo dentro da vontade de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele na sua oração nos obriga sempre a agir em conformidade com a palavra de Deus, não é? Com a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Do jeito que a vontade de Deus é feita no céu, e tudo está em conformidade com a sua vontade, que tudo seja feito na terra também por aqueles que o amam dentro da sua vontade. É impressionante que o salmista, ele sempre apela para essa conformidade com as promessas de Deus, não é? Que Deus haja em conformidade com aquilo que ele prometeu. Para você ter uma ideia, a palavra conforme a tua promessa, no Salmo 119, aparece pelo menos 14 vezes, não é? E sempre depois de uma súplica. Então, o que acontece? A gente percebe que o salmista ele se coloca em submissão, não é? Eu me submeto a tal graça de Deus, mas também acaba fluindo como se fosse uma espécie de cobrança. Eu peço tal graça porque ela foi prometida. Então, você veja assim que pelo Salmo, não é? 119, existe assim muitas vezes esse apelo, essa cobrança à promessa que Deus fez. Por exemplo, ele fala assim: preserva a minha vida conforme a tua promessa. Ele faz isso no versículo 25, 107, 156. Preserva a minha vida conforme a tua promessa. O Senhor prometeu, então preserve. Fortalece-me conforme a tua promessa. No versículo 28. Que o teu amor alcance-me, Senhor, e a tua salvação, conforme a tua promessa, no versículo 41. No versículo 58, ele diz assim: tem misericórdia de mim, conforme a tua promessa. No versículo 65, ele diz: trata com bondade o teu servo, Senhor, conforme a tua promessa. Se o Senhor prometeu, então faça conforme o Senhor prometeu. Seja o teu amor o meu consolo, conforme a tua promessa ao teu servo. No versículo 76. No 116, do Salmo 119, ele diz assim: sustenta-me segundo a tua promessa. No versículo 133, ele diz: dirige os meus passos, conforme a tua promessa. Se o Senhor prometeu, então dirige, conduze, né? Faze-me viver, Senhor, conforme as tuas ordenanças. Que foi o texto que lemos, mas isso aparece duas vezes, no 149 e no 159. Era bom você depois confirmar isso, não é? E depois, no versículo 169, ele diz: dá-me entendimento conforme a tua palavra, conforme o Senhor prometeu. E no 170, livra-me conforme a tua promessa. Talvez hoje seja um bom dia para você começar a orar, não é? Conforme a promessa que o Senhor fez. Sabe, muitos servos de Deus cobraram isso de Deus, não é? Ó, Senhor, lembra-te das alianças que fizeste com Abraão, Isaac, Jacó, não é?
Lembra-te, Senhor, que o Senhor falou, não é? Então nós temos também essa possibilidade de colocar isso em oração. Senhor, sustenta-me, livra-me, faz-me viver conforme a tua promessa. Não seria bom hoje você se dedicar um pouco a isso? A entender um pouco mais as promessas de Deus e ver também se você anda em conformidade com a sua vontade. Fica com essa palavra.